Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso, tem uma chance dessa aula não fazer o menor sentido para você. Essa aula está sendo gravada para servir como material de revisão para os alunos matriculados no curso de Jogos e faz parte de uma playlist, né, tanto no YouTube, né, quanto na plataforma da matéria, onde a gente está vendo processos de produção de assets para jogos, incluindo a modelagem high poly, processos de bake, processos de finalização e otimização para motor de jogos. A gente está entrando agora na unidade 4, que é texturização e shader. Né? Então eu abri aqui um modelo que já está com um processo de texturização muito comum no Blender, né? Que é o processo de produção de índice de materiais, ou seja, existem 4 materiais nesse objeto. Né? É, E eu tenho um modelo low poly aqui que o ideal, na verdade, para esse modelo é que ele tivesse só um material para a Unity, né? Que ele fizesse parte de um conjunto de objetos. Né? É, então, isso é mais ou menos parte do nosso problema de workflow. Né? A gente faz o modelo no Blender. Esse modelo ele pode ter uma contagem alta de polígonos, né? Então ele pode ser high poly. No caso, esse telefone aqui, ele tem 42 mil triângulos, né? Enquanto que o nosso. é, Eu acho que eu fiz a conta errada aqui, peraí. É, Minha caixa low também está com 42, então eu não fiz o low poly ainda, foi mal. Tem que fazer o low poly ainda. Então tem 42 mil triângulos, o que é muito, né? E provavelmente eu tenho que otimizar isso para o motor de jogos. Né? Outra questão, além de eu ter que transferir isso para low poly, é que no Blender eu posso fazer uma série de acabamentos de textura e material e shader que é, não são compatíveis com a Unity. Então a gente vai ter que ver nessa unidade um pouco da compatibilidade é, entre os materiais, né, e os shaders, as texturas, como é que um software conversa com o outro. E o que eu posso replicar, o que eu posso, né, traduzir para a Unity na hora que eu estiver fazendo o modelo. Porque é de certa forma interessante que eu finalize meu modelo no Blender, né, que eu possa pintar meu modelo, que eu possa texturizar ele, que eu possa fazer todo esse processo, né, no Blender e reduzir o número de ações desse tipo na Unity, em parte porque a Unity não vai ter, por exemplo, uma ferramenta de pintura de textura interna, né, onde eu possa vir com pincel, com brush. Né, é, também ela não vai ter, eu não, no Blender, porque o Blender está trabalhando com a ideia de render, eu posso ter materiais bem mais complexos e bem mais pesados do que na Unity. Na Unity eu tenho que otimizar as coisas, então eu preciso reduzir o número de materiais, reduzir o número de nodes dentro do shader, reduzir o número de etapas. Então eu quero ter essa liberdade ao mesmo tempo que eu quero chegar no resultado otimizado. Então é muito comum a gente usar softwares externos à Unity para fazer textura, material e shader. No nosso caso a gente está usando o Blender, mas existem outros como Substance, né, que permite que você faça também a textura, né, e a configuração da coisa. Né? Então a gente tem todo esse conteúdo que a gente quer fazer no Blender e a gente vai ter que traduzir isso para um low poly e para um shader interno da Unity, que no caso pode ser um graph shader ou um shader pode ser um graph shader ou pode ser um shader interno pré-definido ou pode ser um shader programado em texto. Né? Então a gente tem que fazer esse processo. Então essa unidade ela cobre um pouco disso, né? Lógico que não dá para ver tudo, né? A vida de quem trabalha sob uma carga horária. Né? E eu peguei esse modelo aqui para servir como referência, porque ele já tem nele alguns shaders que que possuem bem mais etapas do que o que seria interessante para Unity, né? Ou seja, se eu tiver
com o meu telefone finalizado, para que eu vou levar esse tanto de node, né, sendo que eu estou usando fazer só três inputs aqui, né? No final das contas, todos esses nodes aqui eles são só três pontas do meu material, né? Então, será que eu realmente preciso levar controle de cor, conversão de gradiente, né? Será que eu preciso levar o, o controle de gradiente e o controle de bump? Então, assim, talvez seja excessivo, né? Então, esses materiais aqui, talvez eles não atuem bem se eu tentar reproduzir eles um a um, né? E ainda assim eu quero continuar usando essas liberdades todas, né? Vamos ver a pergunta do Cláudio. O Cláudio mandou uma pergunta aqui, tá ao vivo, para quem não sabe, quem está vendo esse vídeo por acaso. As pessoas ficam ao vivo aqui comigo assistindo a aula. Se fosse para uma cutscene pré-renderizada e ele nunca aparece em gameplay, teria menos problemas nesse telefone? Cara, cutscene pré-renderizada é, tipo, é um vídeo, né, no motor. Então, você pode fazer o que você quiser, em teoria, né? Você pode usar 100% das capacidades de render, né, dentro do Blender. O problema é que lidar com vídeo em jogo não é tão tranquilo quanto parece. Assim, você tem que lidar com codec, você tem que lidar com codificar e decodificar o vídeo, você tem que lidar com o fato que talvez as alterações na cena em real time elas sejam muito discrepantes em relação ao que acontece na cutscene. Eu estou jogando atualmente Nier Automata. E aí o Nier Automata eu ganhei um acessório que é um lacinho cor-de-rosa. E eu coloquei no meu personagem, ele tem um lacinho cor-de-rosa o tempo todo. Toda cutscene tá sem o lacinho. Então, dá esse erro de continuidade. Em jogos que usam mais indumentária ainda, igual por exemplo Horizon, que você troca toda a indumentária do personagem, se você vai pra cutscene e você faz ela em vídeo, você perdeu a continuidade da narrativa. Então, eu não estou mais usando a roupa que eu escolhi, né? Então, tá ficando cada vez mais raro o uso de vídeo em jogos. Está ficando cada vez mais raro. Cada vez mais comum você fazer a sequência de animação dentro do jogo. Então, acaba que mesmo que seja possível você fazer 100% da sua cutscene no Blender, renderizar o vídeo, isso está virando uma prática menos comum. É algo a se observar. Mas sim, a resposta é sim. Você pode fazer tudo o que você quiser no Blender se você for fazer um vídeo. Você pode usar 100% da ferramenta sem medo de ser feliz. Tá? É, aí, tendo dito isso sobre processo, essa primeira aula da nossa playlist aqui de textura e shader, né? Texturização shader, essa primeira aula nossa é sobre textura encaixável. Por que que eu estou passando essa aula primeiro do que as compatibilidades? Existe um jeito meio ágil, meio rápido de você texturizar coisas para um jogo. De novo, essa aula eu não vou passar o processo de bake desses materiais, tá? Mas existe um jeito meio ágil de você texturizar objetos para poder não só ganhar tempo, né, mas não ter que ficar lidando com muitos procedimentos para criar um objeto texturizado. Então, aqui ó, eu vou apagar esse telefone high poly aqui, vou deixar só o meu low poly, que não é low poly porcaria nenhuma, né? Ele é o mesmo telefone, né? Esse telefone ele possui várias partes que seriam partes de madeira, né? Então, várias dessas peças aqui são peças de madeira, né? Isso aqui também. Vamos criar um grupo de vértices aqui só para eu não ter que ficar selecionando toda vez. Então, esse aqui é o wood. Deixa eu dar um assign. Tem partes aqui que vão ser feitas de um plástico preto, alguma coisa assim, né? Tem partes que vão ser feitas de um algo mais escuro, né? Então vou selecionar essas duas peças aqui, né? Vou dar assign. Isso aqui vai ser tipo black, né? Black.
Aí, talvez metal, dark, dark metal, dark metal, dark metal. Acho que pode ser metal primeiro. É sempre bom a coisa primeiro, metal, dark, dark. Geralmente eu gosto de usar Pascal Case. Eu vou usar underline aqui só porque eu quero que a letra fique grandinha. E algumas coisas aqui vão ser, por exemplo, sei lá, douradas, né? Então, isso aqui eu tô né? Então, metal, golden. Então, assim, eu vou ter mais de um espaço aqui de tratamento, né? É, isso é uma das coisas que eu posso usar no meu processo de criar objetos, né? Vamos colocar uma Suzane aqui só porque, né, não custa, né? A gente vamos colocar ela com Subdivision Surface também, Shade Smooth. E vamos falar que essa Suzane também ela vai ser de madeira, né? Então vamos considerar que tanto a Suzane quanto a caixa do meu telefone é feita de madeira, né? O ideal para mim nessa etapa aqui do high poly é que eu tenha o menor número de materiais possível, cobrindo a maior parte de objetos possível. Então, tudo que for, por exemplo, uma madeira avermelhada, vai receber o mesmo material de madeira avermelhada. Então, assim, é um espaço ideal. Só que se eu for texturizar cada um desses objetos com o V dele, com a textura dele, eu vou demorar demais. Eu vou demorar demais se eu tiver que abrir o V, mapear o V, pintar a textura, isso demora muito. Então, o que eu quero fazer é criar materiais que sejam o mais replicáveis possíveis. Obviamente que os objetos de destaque de um jogo, eles não têm a necessidade de ser tão recicláveis. Se esse objeto ele é importante para a narrativa e você quer que ele seja sempre visto, talvez você queira fazer esse objeto com uma textura própria, um material próprio e um acabamento próprio. Mas objetos que são objetos secundários ou objetos de preenchimento de cena, tudo bem se eles tiverem um material genérico ou um material que é, você vai reciclar, tá? É, o Claudio fez uma pergunta, talvez eu tenha perdido o timing dela. Se o jogo não tiver a opção de customização do personagem, aí seria a melhor opção do vídeo. Ainda não é a melhor opção o vídeo, tá? Estou comentando. O vídeo ainda depende muito da qualidade do vídeo. Um vídeo 4K é muito pesado. Um vídeo 4K ele demanda muito. Você tem que parar tudo, carregar o vídeo, dar play nesse vídeo. Então eu ainda prefiro que não se use vídeo em jogo, para ser bem honesto. Que a cutscene seja feita animando dentro do motor ou controlando a câmera. Daí é mais leve. É, eu acho que eu usaria vídeo para desenho animado. Desenho animado é um negócio que talvez eu quisesse usar vídeo. Porque você tem que fazer, não tem como você colocar isso em real time mesmo. E é tanta informação para você montar a cena que ficaria pesado. Mas desenho animado eu faria com vídeo. Tá? Só para comentar. Então, se sua cutscene for um desenho animado ou um stop motion, aí vídeo acaba sendo mais interessante. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Então, qual que é o meu problema aqui para poder fazer a minha textura é, e o meu material? Já que eu quero reciclar isso aqui, ó, já que eu quero reciclar isso aqui, ou seja, a mesma madeira vai para vários objetos, então o V já não pode ser usado. Então eu não vou usar o V para fazer esse material. Tá? Então o V não vai ser usado. Eu vou usar, na verdade, uma coordenada do próprio objeto, então a própria coordenada do objeto vai gerar a posição de textura, e essa textura vai ser que tem uma textura encaixável, né? Uma textura tile. Né? Então, essa textura encaixável é que vai dar o sabor da coisa. Eu poderia fazer ela procedural, eu posso fazer a textura tile a partir de procedural, mas procedural pode demorar tanto quanto pintar a textura, porque você tem que criar todas as camadas de cálculo procedural para poder fazer a superfície.
Tá? Então, se você tiver uma textura de madeira, você pode fotografar inclusive uma madeira na sua frente. Você pode ir lá na sua casa, pegar um objeto de madeira e tirar uma foto. E você fizer o tratamento dessa foto para gerar a textura encaixável, vai ser mais rápido e você vai ter a textura de madeira já com todas as camadas que você precisa de madeira. Mesma coisa se você quiser uma sujeira, um mofo, você tirar foto do mofo e transformar isso numa textura encaixável, talvez você consiga fazer esse acabamento sem ter a necessidade de abrir o V, nem a necessidade de montar um sistema complexo de vetores. Então existe uma vantagem na textura encaixável de imagem. Eu tenho aqui no meu, é, se eu não me engano, no meu Dropbox, eu quero acreditar que eu ainda tenho é, textura e recurso para fazer é, as, né, o meu acabamento. Né? Então eu acho que eu tenho algumas texturas prontas, mas eu vou fazer uma aqui baseada numa foto é, que eu tirei mesmo. Né? Então eu tenho aqui nos meus documentos em Assets 2 uma textura que eu tirei foto, né? E eu quero transformar essa textura numa textura encaixável para poder colocar lá no Blender e fazer o meu material de madeira. Né? Então, o que eu vou fazer aqui é abrir isso com o GIMP. Né? Inclusive o GIMP já está aberto aqui. Né? Não preciso preocupar se eu quero o original ou Rotate, mas vou usar Rotate. É, quais são os processos que eu quero usar aqui para poder tratar essa imagem? Eu quero tratar os níveis de cor, né? Então eu quero tratar contraste. É, então levels é uma coisa que eu quero fazer. Eu quero fazer o corte para isso ficar mais ou menos quadrado, né? E eu quero fazer isso seamless, né? Ou seja, eu quero que isso não tenha um limite muito notável. Tá? Parte do meu problema na foto é que ela tem essas manchas aqui que vão dificultar o meu encaixe. Então, se eu puder pegar uma área mais neutra da minha foto, melhor. Então, meu crop pode ser uma área mais neutra. Tá? Outra parte do problema é que a foto foi tirada numa iluminação bem ruim, então está bem granulosa. Então, se eu puder tratar um pouco o contraste, vai ajudar, né? Então, eu vou fazer essas etapas aqui. Tá? O crop tem uma ferramenta de crop dentro do Blender que eu consigo vir aqui e definir o tamanho quadradinho dela. Então, existe uma forma de eu marcar essa área mais neutra que eu quero e ainda definir aqui, acho que 1600 por 1600, vai. Mais fácil lidar com a imagem quadradinha, né? Então eu posso realmente escolher uma área mais centralizada aqui, né? E eu posso pedir para ele apagar os pixels que eu não quero. Então eu falo assim, ó, delete os pixels externos, né? Sem isso, se eu não fizer isso, a imagem continua inteira. É como se fosse apenas a janela. Mas eu quero realmente tirar todos os pixels para fora, né? Então aqui, ó, eu tenho uma textura que tem uma cor mais uniforme, né? Então essa primeira etapa que eu fiz foi o crop, né? Eu vou mexer nas cores agora. Então aqui tem as ferramentas de cores, o nível que eu posso realmente puxar os tons escuros e os tons claros. Deixa eu sair desse layer aqui. É, então, níveis. Eu posso realmente puxar um pouco os tons escuros e reforçar os tons claros, ajustar os tons médios, né? Então, eu posso fazer esse ajuste aqui, né? Também posso fazer alguns filtros de tratamento, de enhance, né? Tipo, pedir para ele mudar o acabamento da minha imagem, que se eu quiser, né? Então eu consigo tratar alguns dos
dos artefatos que eu tenho na coisa, tá? Então isso é uma coisa que é possível fazer, né? Então, tanto as ferramentas de cor quanto os filtros vão ser úteis para mim, né? Talvez eu queira fazer coisas como, por exemplo, ajustar o tom da cor já de uma vez, deixar ele mais tendendo para um tom ou outro, ou ainda limitar as cores, que eu acho que nesse caso vai ser bom para mim. Usar um colorize para falar que minha madeira era toda dentro de um espaço de tom, né? Então eu posso fazer isso, então minha madeira passa a ter um tom específico. Eu posso fazer isso inclusive em múltiplas camadas, né? Então é, e definir tipo quanto disso eu estou misturando, né? Ou quanto disso está sendo feito. E eu quero tornar essa aqui encaixável, né? Então eu quero o meu tile seamless que vai tornar a minha textura encaixável, né? Então esse é um filtro, fica em map e eu tenho aqui, ó, tile seamless. Se achar que tem alguma mancha, alguma coisa que ficou muito descabida, né? Eu vou duplicar essa camada, vou aplicar o filtro, o tile seamless, eu vou aplicar ele, ok? E aí eu vou criar um canal de alfa aqui nessa imagem, layer, transparência de alfa. E eu posso vir aqui apagando aonde eu acho que a mancha está muito gritante, né? Contanto que eu não chegue nas extremidades do meu modelo, não tem problema, né? Eu só não posso tratar agora as extremidades de forma leviana, porque se eu fizer isso, eu perco um bocado do encaixe. Então, eu não posso apagar nada que seja na margem do meu modelo. Então, eu tenho que fazer tudo com bastante cuidado aqui, para não encostar nos pixels da extremidade. Mas acho que dá para perceber que eu tirei um pouquinho do padrão em alguma parte, né? E aí, isso aqui já é meu tile seamless, ou seja, isso já é uma textura encaixada. Eu vou exportar isso aqui na minha pasta pessoal como madeira, né? Wood. E aí eu posso usar essa textura agora como uma coisa encaixada, ou seja, em vez de eu ter que fazer uma camada procedural para cada tipo de linha, para cada tipo de tom, para cada tipo de granulosidade ou de sujeira, eu peguei uma foto e transformei ela numa coisa encaixável. Isso vai agilizar muito o tempo de produção, né? Quando eu pegar aqui o meu shading e for criar um material, aqui eu vou criar um material de madeira, tudo vai ser de madeira, tá? Todas as coisas vão ser de madeira, mas eu acho que vai dar para entender. Não quero nenhuma dessas imagens, aliás, deixa eu limpar meu arquivo aqui, porque eu não quero nenhuma dessas imagens aqui, então eu vou apagar todas as minhas imagens aqui, ó. Tem uma imagem nenhuma aqui mais, né? Também vou apagar todos os meus materiais. Não tem mais nenhum material, só para começar do zero, né? E aí eu vou criar um material novo agora, que eu vou chamar de wood. Provavelmente essa madeira está mais avermelhada. Eu vou querer colocar que é uma madeira avermelhada, wood red, né? E aí eu vou criar um material que não usa UV e que eu possa aplicar em vários objetos da mesma cena, né? Então esse aqui é o plano, né? Então eu vou adicionar aqui, ó, para a criação desse material. Lembrando que essa aula do Tile Seamless eu estou adiantando ela em parte por causa do nosso prazo de entrega do trabalho, né? Então, se a pessoa conseguir fazer materiais assim, meio que já funciona para a gente
a entrega de módulos. Se seu módulo tiver materiais desse tipo, já serve, né? Não preciso mais do que isso, né? E aí o que eu for falar nas próximas aulas vira uma espécie de acréscimo, né? Seria uma forma de ir além, tá? Então eu vou adicionar aqui, eu vou adicionar uma textura do tipo imagem, né? Vou fazer pequenas pausas assim para o print de plantão. Essa imagem é o que vai fazer a cor do meu objeto. Então eu vou abrir aqui a minha textura de madeira. A minha textura de madeira, ela não vai estar bem mapeada. Se a gente olhar aqui, ó, ela está fazendo qualquer coisa, né? Então eu preciso agora ter controle sobre essa imagem, né? Então, para ter controle sobre a imagem, eu preciso falar qual que é a coordenada de textura que vai controlar essa imagem. Então, eu vou adicionar um input, que é a coordenada de textura. E o padrão do Blender é usar o UV. Então, se a gente ligar aqui ó, o mapa de UV do meu modelo, vai ver que o que ele está usando é realmente o UV, né? Eu não quero usar o UV aqui. Eu quero usar a coordenada do objeto. Então eu quero que não é de um objeto externo, mas é a coordenada que o próprio objeto gera. A gente chama isso de generated. E aqui, ó, só de eu ter colocado o generate, ele já está me dando uma madeira que corre um pouquinho melhor, né? Eu também quero controlar o que? O tamanho da textura. Se a textura está muito grande. Então, assim, porque ela está muito grande, eu quero poder controlar o tamanho dela. Também quero controlar a rotação e posição dela também. Então, para poder fazer isso, eu vou adicionar um mapeamento, tá? Um mapeamento. O mapeamento é o que vai falar posição, rotação, escala da textura. E ele vai entre a coordenada e a textura. Então aqui eu posso falar que é uma textura, né? O tipo é textura, e aqui eu posso mudar a posição, né? Vamos mudar a rotação da textura. E eu posso mudar a escala da textura. Então, se eu falar que minha textura tem 0,5, por exemplo, talvez a madeira comece a aparecer um pouco mais proporcional ao tamanho do meu objeto. Então, esse conjunto de nodes aqui, ó, vamos fazer assim, só para ficar maiorzinho para quem está tirando print de plantão, né? Eu tenho a coordenada de textura, que é um input, o mapping, que é um vetor, a imagem, que é uma textura. Isso aqui é um shader, né? Então, na hora de adicionar, né, texture, input, vector e shader. Isso ainda não é o meu ajuste todo, então não é o meu ajuste todo, né? Eu ainda vou fazer mais um ajuste aqui, que é o quê? Meu objeto, ele é mais uma caixa do que uma superfície plana, né? Ele está mais para um box do que para um flat. Então eu vou mudar aqui, só para vocês saberem. Isso é como que o Blender calcula a interpolação do pixel, tá? Quem quiser fazer pixel art é interessante colocar no closest, tá? Isso é como que ele calcula, a gente não precisa preocupar com isso não, porque a textura vai ter que ser tratada provavelmente pela Unity, então, tirando para quem está fazendo pixel art, eu não vejo por que a gente mexer nisso aqui, né? Não por enquanto. Aqui eu tenho todos esses formatos de geometria, tubo, que vai distribuir a minha textura ao redor do modelo, como se ele fosse uma latinha mesmo. Esfera, né? Tipo, ele vai criar um ponto
de origem da minha textura e embalar como se fosse uma esfera ou objeto. E eu tenho o box, que projeta a imagem nos quatro eixos, né? Então ele está projetando a imagem de frente, de lado, de base, de topo. Isso aqui vai me dar a coordenada mais certinha para o meu tipo de objeto, né? Eu tenho um blend aqui que vai servir para eu borrar as misturas do meu modelo, né? Aqui existe uma junção aqui da textura que eu posso borrar ela um pouco para ela ficar mais suave, né? É, Então aqui, ó, onde está bem marcado a linha, né? Eu posso borrar um pouquinho para não ficar tão evidente. E se eu tiver feito corretamente, se eu colocar esse material de madeira na Suzane, ela vai parecer um objeto de madeira também. Ou seja, vai funcionar para múltiplos objetos, né? Então, esse que é o plano com essa configuração. Você configura um material que tem poucas etapas e ele serve para múltiplos objetos. Então, isso aqui dá para fazer múltiplos objetos com essa madeira. Então, eu já tenho uma madeira para várias situações da minha vida. E eu posso fazer um intercâmbio desse material entre arquivos de Blender. Então, eu fiz uma madeira que eu posso reaproveitar, né? Então, esse é um ponto importante dessa estrutura aqui. Eu ainda quero fazer um bump de leve, porque minha madeira ela está super lisa e encerada, né? Então, eu quero fazer um relevo de leve, né? Então, o relevo ele vai acontecer aqui na normal, né? E para fazer o relevo, eu vou ter que reposicionar meus nodes para poder ficar bonitinho a prévia. Então, esse mesmo material aqui de madeira, eu posso converter ele, né, para uma escala de cinza e falar que o que é preto é a parte mais baixa, o que é branco é a parte mais alta, e transformar isso aqui num mapa de relevo, que depois pode virar um mapa de normal para o motor. Esse mapa de relevo que a gente usa dentro do Blender é o bump, e o bump ele vai converter a imagem em preto e branco em altura. De novo, eu estou fazendo aqui um ajuste de espaço aqui dos meus nodes para a gente poder ver as linhas conectando ainda. Mas eu quero poder dar um zoom melhor aqui no Blender. Então eu estou espremendo pra caramba aqui, mas tem um motivo, tá? É para ajudar a galera do print de plantão, assim, né? Para a gente poder visualizar o que eu estou fazendo em cada etapa, eu vou ensinar para vocês como é que faz um visualizador no Blender, tá? Isso é um macete. Então, para quem estiver vendo aí, é a hora do macete. Para eu ver como é que está meu color ramp, né? Eu vou conectar ele à superfície aqui para a gente poder ver. Então eu vou adicionar um shader do tipo emission e vou conectar qualquer passo que eu quiser visualizar. Eu posso conectar aqui no meu emission aqui, ó, e vou conectar o meu emission num output, no material output. Dessa forma eu consigo ver o que eu estou fazendo em cada etapa, né? Então, se você ligar um emission, vamos dar um zoom aqui só para ficar bom pro print. Se você ligar um emission na saída e criar um material aqui, output, isso vira um visualizador para a gente do que eu estou fazendo. Então agora eu posso ver o meu color ramp para ver tipo, o que eu estou fazendo de relevo mesmo aqui no meu objeto, né? Onde é que eu estou cavando, onde é que eu estou mexendo, né? Serve, por exemplo, vamos supor que eu quero tratar a cor do objeto também, né? Vamos colocar aqui um Hue Saturation.
E vamos fazer um visualizador para isso aqui, ó. Vou duplicar esse cara aqui, vou ligar essa cor nesse espaço aqui. E agora o que eu estou vendo aqui, ó, é esse controle de cor, ó. Então, para qualquer etapa que você quiser visualizar, você pode criar esse conjunto, né? E a minha saída aqui é sempre o resultado do meu objeto. Então, essa saída aqui ela vai ser sempre o meu resultado, tá? Então, o macete é esse, né? O macete é esse aqui. Deixa eu colocar 0 aqui. Você pode criar um visualizador para ver as etapas de tratamento aqui do seu material. Então, agora que eu tenho um controle de intensidade aqui, eu posso ligar isso em altura e esse normal em normal. Então, agora eu vou tratar esse color ramp aqui como o que é alto e o que é baixo no meu modelo, né? E vou ligar na saída de normal. O que isso vai fazer pelo meu modelo? Ele vai fazer esse. Deixa eu voltar aqui a 1. Qual que é o ponto? 0.5? 0.5, né? Então aqui tá super intenso, né? Tá super intenso meu mapa de bump, né? Eu posso inverter ele, inclusive, falar que ele é o oposto do que eu estou fazendo, se eu quiser. Se a imagem não estiver funcionando tão bem, você pode editar isso aqui. Mas eu quero uma força mais suave aqui para o meu modelo. Então vou colocar na força do meu bump, 0.3 talvez. 0.2 talvez já deu, 0.2. Então agora minha madeira ela tem um relevinho, né? Eu ainda posso configurar, por exemplo, o tanto de especular que vem, o quão liso é a minha madeira, né? Madeira mais lisa, ela vai parecer mais encerada, né? Uma coisa se eu tiver mais especular ou menos especular, ela vai parecer mais polida ou menos polida, né? É, Então eu consigo fazer um ajuste aqui. Acho que 0.1, viu, galera? Acho que 0.1. Deixa eu ver. Vamos. Eu acho que talvez puxar mais o branquinho assim. Legal. Então, isso é um jeito meio rápido de criar uma textura funcional, né? É, eu tenho a impressão que eu deixei várias texturas do tipo tile para vocês na pasta de material didático. Tá? Tenho a impressão que eu quero. Tenho a impressão. Se eu não tiver deixado, foi mal. Eu posso subir de novo. Material didático, recursos, testers. Eu deixei algumas texturas de concreto e sujeira, alguma coisa assim, tá? Só deixei algumas texturas. Eu posso subir mais depois. Posso subir mais texturas. Mas é um processo a partir de fotografia, né? Então você pode tirar fotos é, do seu da textura que você quer e aplicar, e ela tende ao realismo. Então, assim, essa madeira aqui ela tende ao realismo. Se eu colocar por exemplo, textura de arranhado para fazer é, 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 metal, né? De novo, isso tende ao realismo, né? Esse processo. Outra forma de criar essas texturas repetitivas, né? Outra forma de criar textura repetitiva seria eu pintar a textura repetitiva, né? Tanto no GIMP quanto no Blender quanto no Krita é possível pintar uma textura repetitiva. Eu geralmente uso o GIMP para trabalhar,
né? Então, se eu criar aqui uma imagem de 1600 por 1600 e puxar a janela de Symmetry Painting, né, eu vou ter os tipos de pintura encaixáveis, né, uma que chama Tiling, que já vai reconhecer o tamanho da minha imagem e já vai definir o tamanho da minha repetição, né? E aí, qualquer pincel que eu pegar da minha lista de pincéis aqui, eu tenho uma lista de pincéis que, se eu não me engano, eu deixei na pasta de material didático para vocês. Se eu estiver enganado, é, a gente... Aqui, ó, GIMP Extras está aqui dentro, os meus brushes de GIMP. Tá? É, Então, aqui, ó, eu vou pegar um brush que eu gosto meu, qualquer. Eu gosto dos mix blur. Olha, o mix, alguma coisa assim. É... Accessory Marker Mix Blur Hard Oil. Deixa eu ver. Isso que meio que dá pra fazer. Deixa eu ver um Pencil Dan, Rick Paint, Soft Mix. Tá. Vou escolher duas cores aqui de bobeira. Então, o tamanho. Então, o que isso aqui está fazendo ele está repetindo para mim a pintura. Então, quando eu chego num certo ponto da pintura, ele está fazendo um encaixe para mim. É, Então, isso é um tile, né? Ou seja, toda vez que eu chego numa extremidade, toda vez que eu chego numa extremidade, ele faz a repetição para mim, tá? Então, isso aqui funciona e vai fazer um tile interessante para mim. Eu gosto da abordagem do Krita para isso, acho bem legal, né? Então, se eu criar um arquivo aqui, 128 por 128 não, né? Vamos pôr 256 por 256, que é melhor. 256 por 256. É... Ele tem um modo de ciclo, né? Que na hora que você liga, deixa eu pegar um pincel mais interessante que esse aqui é pixel art. Talvez um desses aqui. Ele já está fazendo a mesma coisa, ele está criando o tile para mim, né? É, é bem direto ao ponto, sabe? Eu gosto bastante do jeito que ele aborda o tile encaixável, assim, né? Ou seja, eu já estou fazendo, só de ligar a um modo de exibição em ciclo, né? É, ele já faz esse... Pô, esse brush é bem legal. Cadê os meus brushes aqui? Eu tenho brushes. Eu esqueci de instalar eles. Acho que esqueci de instalar os meus brushes. Ah, que pena. Talvez esse aqui seja legal para fazer uma madeirinha. É, Deixa eu pegar um pouco mais alaranjado. Vamos pegar um castanho. Então, assim, dá para fazer relativamente rápido uma texturinha assim de madeira pintada. Para quem quer fazer uma coisa mais estilizada, né, faz sentido. É, E aí, se eu exportar isso, né, ele vai te mostrar o que que é meu tile. É só isso aqui, né? Ou seja, meu tile é só esse cara. Se eu salvar como o Wood PNG, talvez.
Tá bom. Essas são as configurações de exportar. Mesma coisa que se eu podia pegar um pincel mais legal, né? Pintar um negócio mais interessante aqui. Flat. Fazer o quê? Ser de boa fazer o quê? Qual parte? Charcoal. Ah, charcoal é legal. Charcoal eu gosto. Aqui é a mesma coisa. Eu tô fazendo uma imagem de 400 ou de 800 e tal. Aqui na verdade minha imagem é de 800 por 800. Então valeria a pena, em vez de eu levar a imagem total, já que eu tô com uma repetição, eu fazer um crop antes, né? Então eu colocar 800 por 800, né? E exportar isso assim, né? Export as. Aí aqui eu tenho uma madeira PNG, uma madeira JPG, então vou pôr o GIMP.png. E aí eu vou ter tipo texturas diferentes, né? É, sim, Adão. Qualquer um deles, na verdade. É de boa fazer no Krita, é de boa fazer no GIMP, é de boa fazer em qualquer programa que tenha o processo de repetição, né? Inclusive no próprio Blender, né? Se eu criar uma imagem nova aqui no Blender, vamos criar uma imagem de 256 por 256. Eu gosto de criar imagem pequenininha, pode ser pretinha mesmo. Vamos chamar ela de Wood Blender. Wood Blender. Ok. É, o Blender, ele tem um formato de Paint aqui, né? Ele tem uma ferramenta de pintura. Eu não preciso de UV, na verdade. Eu estou com UV aqui, mas eu não preciso de UV. Eu realmente não estou usando UV para fazer as coisas. É, e dentro do Blender, né, eu tenho a minha opção de repetição e, tipo assim, eu consigo ver a repetição da textura, né? E a minha ferramenta de pintura, ela tem a opção de tiling. Então, eu posso pegar a textura e fazer brush também, então eu posso vir aqui e pintar o tiling da minha textura, né? Fazer uma X, vamos pegar um tom mais escurinho aqui e vamos fazer uns nozinhos menos realistas, né? O Blender aceita configuração de brush também pra caramba, né? Então dá pra fazer tudo de pintura no próprio Blender, né? Então, na verdade, em qualquer uma dessas ferramentas, se você sentir conforto para pintar, é isso mesmo. Né? Deixa eu tirar aqui meu view de repetição e eu vou salvar essa imagem na minha pasta. Então, assim, ainda é possível texturizar aqui. Como é que vai ficar isso? Boa pergunta. Né? Ou seja, se eu vier aqui e trocar meu Wood pelo Wood Blender, funciona. Funciona. Um pouco grandinho, talvez eu tenha que mudar um pouco a escala, mas funciona. Né? Se eu trocar ela pela Wood do Krita, é, funciona. Dá pra enganar. E se eu abrir a do que eu fiz no GIMP? Esse é o
Isso não é o do GIMP. Do GIMP é essa aqui. Pô, pior que eu gostei dessa do GIMP, hein? Pior que eu gostei dessa do GIMP, hein? Então, até agora tá tranquilo, pessoal? Vocês estão entendendo o processo? Tá de boa? Manda aí Essa é uma boa pergunta, hein, Arthur? Obrigado. Essa é uma boa pergunta. É, o render é o que tiver ativo, né? A pergunta eu não sei se as pessoas estão lendo quando elas veem o vídeo. A pergunta do Arthur é o que acontece com o render do material se tem esse monte de output. Tem um monte de output, verdade. Só o que tiver vermelhinho aqui é renderizado, tá? Só o que tiver com a corzinha aqui avermelhada que vai sair, beleza? Então aqui, ó, na hora que eu trocar, eu tô falando quem é que é a saída. Então agora a saída é esse cara aqui. Agora a saída desse cara aqui. Agora a saída desse cara aqui. Então é o que tiver com o cabeçalho nesse tom avermelhado. Se alguém não estiver vendo o tom avermelhado, só seleciona, né, a saída aqui, o output. O tiver ativo, tiver com contorno branco, vai ser a saída. É, eu posso colocar camadas aqui, tá, gente? Então, por exemplo, se eu gostei dessa textura do GIMP. Pra caramba, achei que ela ficou bem massa. É, inclusive, eu vou deixar esse rua aqui, porque eu acho que dá para deixar ela um pouquinho mais amarelada. Mas eu posso misturar cores, misturar camadas, tá? Então isso é uma coisa que eu posso fazer, né? É, e eu posso ter cada camada com um controle de coordenada diferente. Então eu vou duplicar esses três camaradas aqui, ó. Então eu dupliquei a minha configuração. Eu vou mudar a textura. Eu vou pegar essa do Krita, né? Pegar essa do Krita aqui. Vou mudar provavelmente a escala dela, né? E eu vou misturar essas duas, ou seja, antes de eu levar isso para frente, eu vou misturar as duas aqui. Então eu vou vir aqui com Color Mix RGB, vou colocar aqui meu macetinho de visualização para vocês verem a mistura das duas. E seja lá o que eu for misturar, é o que vai virar a minha textura. Então, porque é meio rápido fazer a textura tile, eu posso ter uma textura tile que é só a sujeira, uma textura tile que é só a granulação, uma textura tile que vai fazer a quebra de padrão, né? Então agora eu tenho as duas aqui misturando, né? É, a textura A é a do GIMP, a textura B é do Krita e eu tenho como misturar as duas. Eu posso inclusive fazer um multiply, por exemplo, né? Ou um screen, sei lá, para ou sei lá, uma exclusão, né? Alguma coisa que gere uma mistura diferenciada aqui, o subtract, né? O subtract ficou bom, hein? O subtract ficou bom. Ele gerou umas manchas diferentes. Talvez eu tenha que mexer no meu RU. Deixa eu vir aqui no meu material output. Nó, ficou bom, hein? Gerou umas linhas aqui, ó. Posso reduzir um pouquinho a saturação, um pouquinho o valor, a saturação, e puxar um pouquinho para o amarelo. E aqui eu vou mudar meu fator, que eu gerei uma quebra de padrão interessante aqui. Ó. Subtract. Vamos voltar aqui para mistura. É, vamos ver o divide. Virou um chiclete. Vamos ver um tom. Nada de interessante. Vamos ver um overlay.
O overlay ficou bom também. Ó. O overlay ficou bom. Ficou muito saturado. Opa, deixa eu tirar zero de saturação aqui. Ficou muito saturado, mas eu posso vir aqui e controlar o nível de saturação. Também mudar um pouco o nível da cor. E também se ela é mais clara ou mais escura. Né? Mas é interessante. Lembrando que aqui eu estou vendo só a cor, né? O meu material mesmo, ele vai ter ainda o controle de rugosidade, né? Então, agora eu tenho um controle de material diferente. Eu gostei desse. Vai ser esse aqui, vai ser o meu final. É ele mesmo. Né? Eu posso fazer quantas misturas dessas eu quiser, tá? Contanto que minha máquina não exploda, né? Porque é sempre um risco que meu PC exploda no meio de fazer tantas misturas. Mas no geral dá para fazer bastante coisa, né? Eu consigo fazer isso em máquinas de desempenho relativamente baixo. E o que eu vou usar é um render no final, né? É, será que se eu fizer assim dá para tirar o print? Né? Aqui eu estou usando a mesma coordenada de textura, eu dupliquei, mas a coordenada é a mesma, né? Então eu posso usar a mesma coordenada aqui nos dois, né? Não tem problema, tem por que ter os dois nodes. E aqui eu estou usando a mesma configuração de mapeamento. Então eu quero fazer uma diferença aqui, que é mudar a escala de uma das texturas para gerar os nós dela em lugares diferentes. Então eu posso vir aqui, ó, e a textura do que eu fiz do Krita é que está gerando a granulação de novo. E aí, mesmo sendo tile, vai ser mais difícil reconhecer o padrão agora, porque eu estou quebrando esse padrão aqui, né? Então dá para fazer isso aqui. Eu ainda posso fazer mais complexo ainda, tá? Eu ainda posso criar uma alteração de cor que vem do próprio objeto. Então, supondo que eu não queira colorir, né, o meu modelo, né, eu ainda posso usar uma cor do meu objeto, uma cor customizada para poder alterar esse valor, né? Deixa eu ver como é que eu estou de tempo aqui. 11 horas. Hum, acho que eu vou fazer isso. Acho que não custa, né? Eu vou tirar a saturação aqui, ó, vai ser zero. E vamos colocar aqui uma outra mistura, que é um mix color aqui. É, e aí eu vou querer o quê? Eu vou querer que seja um multiply, né? Tipo, essa cor vai multiplicar pela cor de baixo. E essa cor aqui eu posso ser tanto um vertex color quanto uma cor do objeto. Então, o próprio objeto ele pode mandar uma cor para mim. Né? Então, deixa eu colocar aqui o input. É, atributo objeto info. Então, meu objeto ele tem uma cor dele. Meu objeto ele tem uma cor. Então, esse é o input. Meu objeto ele tem posição, tem rotação, tem escala. Inclusive, a posição dele pode definir a cor, se eu quiser. Né? Então, aqui é a posição do objeto que está definindo a cor. Então, mas eu quero que ele mande uma cor para mim. Né? E essa cor é a cor do objeto. Então, a Suzane ela tem aqui uma cor desse objeto aqui, que eu falar, beleza, a Suzane ela é mais marronzinha e o telefone vai ser mais escuro aqui, ó. Então é o mesmo material, mas eu estou gerando duas cores bem diferentes aqui. Talvez acho que mais vermelhinho mesmo. Né?
Então, vai ficar muito ágil. Lembrando, eu estou fazendo isso com um material, todos os materiais podem ser feitos assim. Então, você pode ter o metal, que é a textura de arranhado, a textura de desgaste, a textura de sujeira, né? É, pode ser a textura de rugosidade, a textura de metálico, né? Ou seja, você pode fazer várias dessas configurações aqui. Eu estou usando basicamente core normal, mas é bom lembrar que você pode usar para Unity, né? Você pode usar metálico também, ou seja, você pode encaixar coisas no metálico. Ó, base color, metálico. Dá para usar o Clear Coat, mas esse é específico do Graph Editor, tá? Mas dá para usar. Mas dá para usar emissão, né? E alfa também, né? Dá para fazer a força da emissão, mas dá para usar a força da emissão. Vamos lá. Esse aqui é o que tem por padrão, né? Ou seja, o material default da Unity, ele já me dá essas 5 variáveis. Então eu posso falar que uma parte do meu modelo é acesa, uma parte do modelo é metálica, a outra não é, né? Então assim, eu consigo entrar com detalhes nessa parte também. Mas de uma forma geral, se eu quiser fazer uma madeira genérica, eu já tenho aqui. Lembrando, essa madeira ela é um material intercambiável. Então, é, em todos os modelos que eu fizer no meu jogo, eu posso usar essa madeira como base no Blender para poder gerar as texturas que eu vou levar para Unity, né? Ou seja, eu estou criando, na verdade, um pintador de madeiras para mim, para eu não ter que ir lá e ficar pintando madeira por madeira, né? É, lembrando que eu posso trocar isso aqui por textura procedural, mas o tempo da textura procedural ele é muito expandido até você chegar na granulação que você precisa. Você pode precisar de muitas camadas de procedural até conseguir o resultado, e uma textura encaixável é relativamente rápida. Então, os modelos que vocês estão fazendo para a minha entrega de modelagem modular, todos eles já podem ter esse arranjo de, de colorização. Lembrando, os modelos da entrega de modelagem modular, eles podem ser high poly, até bom que sejam. Eles podem ser high poly e eles podem ter a configuração de material finalizada assim. Lembra, esse é um bom método de, de montagem para fazer textura de objeto, né? Índice de material, isso aqui é um bom processo para poder criar a base do meu modelo, né? No Blender, cada parte do meu objeto aqui pode ser associada a um material diferente, então tem esse material aqui, mas eu posso pegar, por exemplo, vamos selecionar aqui só para ficar rápido, select, né? É, o mesmo processo, eu posso vir aqui criar um material específico para que segue a mesma lógica, né? Específico para essa parte do modelo, né? Também posso criar um material é, é, específico para as partes que são douradas, né? Então eu posso criar um índice de material onde vai ter um material para o que é dourado, o que é prateado, o que aliás, dourado prateado não. Metal a gente pode resolver com um metal só e mudar a cor pelo objeto. Mas o que é couro, o que é madeira, o que é plástico, né? Pode ter esse índice de materiais falando o que é a coisa. Tá? Foi mais ou menos o que eu fiz no telefone, a versão finalizada do telefone que eu estava abrindo no começo da aula. É basicamente isso. Ele tem um índice de materiais que cada material vai fazer um, um, um acabamento para mim. Né? Vou criar aqui um novo. Né? Vamos fazer ele bem metálico, ele bem liso. E vamos fazer uma cor um pouco mais clara aqui. Né? Então, eu tenho esse material aqui que está meio plástico. É tudo bem? Né? É... Já cria a diferença. Né? Então, esse vai ser o meu Dark Metal. Dark. É...
Eu posso fazer a mesma coisa, eu posso falar que o que colore ele não é ele, mas é objeto. E vamos criar aqui um novo só para dar um select aqui só para ir mais rápido. É... Isso aí. Então aqui se eu criar um material dourado, alguma coisa assim, né? Golden. Eu vou colocar ele amarelinho aqui, totalmente metálico, sem especular. Mais amarelo. Eu posso vir aqui falando o que, que é cor, ou o que, que é arranhado, o que, que é desgaste, e assim por diante, né? É, então eu consigo fazer essa indexação de material, né? Se eu pegar, por exemplo, Suzane e fazer a mesma coisa, assim, eu quero que o olho seja dourado, né? Então é o mesmo procedimento, né? Ou seja, eu estou criando índice de material e montando meu objeto, o acabamento dele aqui, né? Depois, tudo isso que eu fiz vira uma textura só do modelo ou do conjunto de modelos. Ou seja, depois que a gente configurar isso, a gente vai ver na próxima unidade, depois né, talvez depois da entrega dos modelos, a gente vai ver o processo de bake, que vai imprimir essas configurações, imprimir esses materiais numa única textura para a gente levar para a Unity e ver como que é a montagem disso aqui. Tá? Então, isso aqui foi, por incrível que pareça, essa foi minha aula sobre texturas encaixáveis, né? É, Deixa eu sair do modo objeto aqui. Deixa eu ligar aqui pelo menos um shading aqui para. Né? Eu vou fazer o que talvez seja uma boa thumbnail para. Talvez. Não sei se é não. Mas eu acho que é uma thumbnail que vai deixar claro do que eu tô falando para quem estiver vendo, né? Deixa eu fazer uma thumbnail aqui. Vamos lá. Tela inteira. Ok. Vamos deixar isso aqui. Deu para entender, pessoas? Alguma pergunta? Pessoas, quem tiver pergunta pode mandar pergunta. Quem não tiver pergunta, só para eu saber que está acompanhando a aula, manda aí um ok assim para mim. Relembrando, enquanto o pessoal tem um delay entre minha fala e a turma, né? Relembrando, na minha entrega de trabalho, todos os objetos podem ser montados com essa lógica de usar as texturas imagem para criar os materiais, tá? Sempre confere as montagens, né? Confere se está direitinho, né? E eu estou tentando deixar aqui um espaço para um print, né? Para quem quer tirar os prints de plantão, né? Mas está difícil enquadrar, então seja o que Deus quiser, né? Então isso aqui é uma parte e esse aqui é a outra parte. Eu também estou fazendo devagarzinho para quem quer dar pausa no vídeo, né? Precisa dar pausa no vídeo e falar, ah, não, tá, beleza, tem esses nodes, beleza, tem esses nodes. Pois é, cartoon com realismo é realismo. Basicamente isso. Cartoon com realismo você faz a forma exagerada e a textura realista. Isso é o que a Pixar faz, é o que a Disney faz, é o que a Illumination faz, né? E é meio raro em jogo, mas Kena tá fazendo isso. É, Alguns jogos, inclusive da própria linha Disney, estão fazendo, né? Que é você faz um modelo ser estilizado e não a textura, né? É,
Então fica bem alinhado com a disciplina, dá para usar os processos todos. Para quem quer fazer uma coisa que é mais cara de pintura manual, vai depender da habilidade do pintor, né? Então é, tem que ver a qualidade da pintura que você tem acesso ou que você tem capacidade de fazer, né? Então se você quer que a textura seja mais utilizada. Coisas que são processadas no shader, no caso Borderlands ou Zelda, né? Geralmente isso foge um pouco da disciplina, tá? Isso é um pouco fora da disciplina. A gente não consegue acompanhar tudo, não. A gente mostra alguma coisa, mas talvez a gente não consiga o acabamento específico, né? Borderlands, Zelda, o pessoal sempre quer fazer. Zelda tá bem fora da disciplina, tá bem fora. Borderlands tem umas etapas adicionais ali de acabamento que talvez a gente não consiga cobrir pelo tempo, tá? Então Borderlands é um pouco complicado para o nosso tempo de aula. De novo, não é impossível para uma pessoa fazer, só foge um pouquinho por causa do volume de coisa que tem que ser abordada para conseguir chegar naquele acabamento. Tá? Pessoas, relembrando, obrigado por participar aqui ao vivo comigo. Obrigado pelas perguntas, pela participação, pelos OKs. Para quem estiver vendo isso gravado no YouTube, eu espero que tenha feito algum sentido, eu espero que tenha ajudado de alguma forma, né? Eu espero que o processo seja útil na vida da pessoa, tá? No mais, é isso aí. Eu vou continuar gravando minhas aulas, para os alunos estão ao vivo. A gente vai falar um pouco mais sobre a gente ainda tem uma hora aqui de gravação. Falar um pouco sobre a compatibilidade e a estrutura de nodes do Blender, né? E aí a gente é, né, não precisa sair, vai, sei lá, né? Tipo, quem tá ao vivo comigo, o que que faz? Corre, vai no banheiro, faz o que tem que fazer, toma uma água e eu continuo gravando. Para quem estiver vendo isso gravado, talvez dá uma olhada no playlist para ver se essa próxima aula que eu tô gravando já existe.